Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Autismo Cast. Hoje teremos o tema Diagnóstico não é sentença, é ponto de partida. Quando uma família recebe o diagnóstico de autismo, é comum que o primeiro sentimento seja o medo. Medo do futuro, da exclusão, das limitações. Mas o que as pessoas não sabem e o que precisamos dizer em alto e bom som é que o diagnóstico não é uma sentença de limitação. Ele é, na verdade, um ponto de partida para o cuidado, para o desenvolvimento e para a conquista de direitos. E para falar desse tema que é tão importante, hoje eu tenho aqui uma super convidada, que é a doutora Ana Paula, que é médica pediatra. Ela se graduou em medicina pelo Instituto de Ciências da Saúde, a FUNORTE, residência médica em pediatria no Hospital Infantil São Camilo de Belo Horizonte. Ela que é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, certificada pelo Tiago Castro em transtorno do neurodesenvolvimento, pós-graduada em suplementação pediátrica. Ela que é casada, cristã, mãe de gêmeos e apaixonada pela maternidade. Doutora, muito bem-vinda e obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Vamos então começar esse tema que é tão importante, relevante para as famílias atípicas. E eu já logo pergunto para a doutora Ana Paula, por que o diagnóstico precoce do autismo é tão importante do ponto de vista médico e o que é que ele muda no desenvolvimento da criança? Sim, Bruno, esse é uma das grandes mudanças, assim, e o meu propósito maior é realmente esse diagnóstico precoce, porque hoje é sabido que realmente quanto mais cedo a gente consegue suspeitar, né, nem sempre fechar o diagnóstico, mas ter uma suspeita, mais rápido a gente consegue intervir nessas crianças. E quanto mais cedo a gente inicia essas intervenções, essas terapias, o tratamento adequado, melhor vai ser a evolução dessas crianças, né? Então, a gente tem ali um período importante no desenvolvimento infantil, que a gente chama de neuroplasticidade, que é justamente a formação de novas conexões cerebrais. Isso acontece principalmente nos 2 primeiros anos de vida da criança. Então, quando essas crianças recebem esse estímulo precocemente, né, elas conseguem realmente evoluir de uma forma muito melhor. E interessante, doutora, você falar sobre essa suspeita, porque poucas famílias sabem, mas tem direito a tudo que está na lei, não só a criança que tem um diagnóstico fechado, mas também a criança que passa aí por esse período de investigação. Se o médico, né, colocar isso no laudo médico, que ele está ali passando por um processo de investigação, que tem uma suspeita aí de TEA, essa criança ela já pode sim exercer todos os direitos garantidos pela lei, principalmente nesse período aí inicial, as terapias. Então é muito importante a gente deixar essa informação que eu acho que é relevante para as famílias, que muitas vezes não vai ser possível o diagnóstico ali na primeira consulta, né? Sim. Mas naquela primeira consulta o médico já pode dar ali um caminho, né? Um procedimento que possa se passar por uma investigação e já por esse processo de investigação a criança ela já pode ter aí todos os seus direitos garantidos. Sim, por isso, Bruno, que a gente é bom enfatizar assim, por isso a importância do papel do pediatra, né? Então o pediatra é aquele médico que está presente desde os primeiros dias de vida daquelas crianças, né? Então, um pediatra que realmente consiga ter uma visão, né, adequada dos marcos do desenvolvimento, ele vai conseguir identificar ou suspeitar de um atraso no desenvolvimento muito rápido, né? Então, assim, basta essa suspeita, basta ele identificar que nem tudo está saindo como deveria, né? Aquela criança não atingiu todos os marcos, e aí a gente não precisa
apenas pensar no marco motor, no marco da fala. A gente tem diversos marcos do desenvolvimento que têm que ser avaliados cuidadosamente, né? A audição, a compreensão, o equilíbrio, né? Então, se o pediatra identifica, orienta, sabe orientar os pais que realmente ali está 100% e consegue encaminhá-lo para terapias adequadas, orientar os pais em como estimular aquela criança em relação àquele marco do desenvolvimento que não está evoluindo como deveria, isso aí já faz uma diferença enorme no desenvolvimento das crianças. E, doutora, a sua presença aqui hoje é muito importante porque a maioria das famílias, elas tendem a procurar um médico especialista, que seja um neuropediatra, que seja o psiquiatra infantil. E a gente sabe que a quantidade desses profissionais hoje, eles não conseguem suprir toda a demanda, que é uma demanda crescente. E você, como pediatra, com foco no neurodesenvolvimento, pode também estar auxiliando essas famílias, inclusive fazendo o diagnóstico, não é isso? Sim, isso mesmo, Bruno. E, assim, na verdade, a gente não está aqui para substituir, né? Então, assim, na verdade, a gente está aqui, eu estou para somar, né? Então, hoje a gente sabe que realmente existe um número crescente de diagnóstico, né? E a gente pode falar mais para frente sobre isso, que não é modinha, realmente é ciência, né? É comprovado, tem dados hoje de IBGE, do CDC, que comprovam realmente que o número está crescendo, né? Então, a gente não tem número suficiente de neuropediatras, nem de psiquiatras infantis que vão conseguir cuidar dessa demanda crescente, né? Então, assim, quanto mais médicos conseguem ter o conhecimento mesmo, né, do diagnóstico de autismo, do espectro autista, e saber, né, diagnosticar certinho e, principalmente, tratar, o benefício vai ser para as famílias, vai ser para as crianças, né? Então, eu, como pediatra, outros pediatras, podemos, sim, diagnosticar, podemos laudar e podemos orientar e encaminhar esses pacientes para o tratamento adequado. Eu acho isso muito importante porque eu tenho certeza que o bem-estar, a qualidade de vida das famílias atípicas, ela é feita através de uma parceria que é feita entre todo mundo. Entre os médicos, multiprofissional, entre os profissionais da psiquiatria, da psicologia e até mesmo a escola. Eu acho que essa rede de parceria, ela vai somar para que a gente possa dar qualidade de vida para os autistas. Eu acho que esse é o primordial e é por isso que eu concordo plenamente com você. Nós temos que cada vez mais ampliar essa possibilidade do diagnóstico, que é o primeiro passo, para poder tratar. Sim, e assim, você falando dessa comunicação, né, multiprofissional, isso aí, na verdade, é uma chave importante, né? Não dá para apenas o pediatra ou o neuro laudar e tchau, né? Dar tchau para o paciente. Na verdade, o acompanhamento, ele é contínuo, né? E quando se tem uma comunicação do médico com o psicólogo, com o fonoaudiólogo e entre outros, né, que estão cuidando daquela criança e daquela família, hoje eu vejo que funciona muito melhor, né? Que a gente tem uma criança que evolui muito melhor quando existe essa comunicação, entendeu? Então, esse também é um dos meus objetivos, assim, conseguir realmente com que esses profissionais entendam que não dá para cada um cuidar isoladamente daquela criança, sabe? Verdade. Doutora, vamos a alguns aspectos mais práticos para ajudar as famílias atípicas. Quais sinais os pais devem observar ainda na primeira infância que podem indicar a necessidade de uma avaliação? Tá. Alguns sinais, né, que a gente pode identificar, mas que não significam necessariamente que Isso. né?
o transtorno do espectro autista, mas, por exemplo, aquela criança que tem dificuldade de olhar, né? Ou que olha para o pai, a mãe, mas ele não consegue manter um contato visual por um tempo mais prolongado. Aqueles bebezinhos que não emitem sons, que não fazem barulhinhos e que, posteriormente, não falam, né? Que eles chegam com 1 ano de idade e não falam mamãe e papai, né? É importante observar aquelas crianças que apresentam algumas estereotipias, né? As estereotipias são movimentos, né? Movimentos ou sons sem função. Então, aquela criança que roda ao redor do corpo, aquela criança que bate os bracinhos, que é o flapping, né? Que a gente fala, aquela criança que sempre que está brincando, ele deita no chão e ele fica por um tempo sempre brincado, deitado ao chão, né? Aquelas crianças que têm uma sensibilidade ou aumentada ou diminuída a alguns sons, a algumas texturas, a alguns alimentos, né? Tem determinados alimentos que incomodam, que elas não conseguem ter uma aceitação. E um outro ponto também, Bruno, que não é muito falado, mas é em relação ao sono. O sono é um parâmetro importante que a gente tem que observar, porque às vezes está sempre pensando assim, não, mas o bebê não dorme, o bebê desperta mesmo, né? Mas existem os extremos, né? Então, aquele bebê que desperta demais, ou aquele bebê que é bonzinho demais e que dorme uma noite toda com 3 meses, com 2, 3 meses de idade, a gente também já liga um alerta, sabe? Entendi. É importante ser falado e reafirmado, porque são algumas alterações que os próprios pais podem observar, e como você muito bem disse no início da fala, não quer dizer que se apresentar alguma dessas condições será diagnosticado, né? Mas que também não custa nada levar para fazer uma avaliação, não é isso, doutora? Justamente. Vamos fazer aqui um link com a pergunta anterior, que eu acho que aqui a gente vai poder conversar bastante. Tá. Você acredita que há um tabu em torno do diagnóstico? E como lidar com a resistência de algumas famílias ou até de profissionais que dizem, vamos esperar mais um tempo? Sim. É aquilo que a gente tinha falado, né? Realmente existe dados, né? Então, assim, existe ciência. E aí, assim, quando você estuda lá a história, né, do autismo anteriormente, o autismo ele tinha outros nomes, né? Sim. Né? Ele já foi chamado antigamente, não todos, mas alguns eram chamados de esquizofrênicos. Sim. Então, assim, existe realmente essa questão de, infelizmente, né, a falta do conhecimento leva alguns profissionais a falarem com os pais que, né, cada criança tem seu tempo, Isso. né? E a gente sabe que não existe isso. Existem os marcos do desenvolvimento que todas as crianças têm que atingir, sim, aquele marco. E, infelizmente, Bruno, o que eu vejo também, não sei se falta de conhecimento também por parte das escolas, né? Que ali é um ambiente que poderia estar nos ajudando muito, nos alertando os pais, quando existe realmente alguma alteração naquela criança, mas eu ainda vejo receio da escola em falar para os pais, né, que tem alguma coisa ali que não está legal. Então, existe, sim, ainda muita dificuldade. Eu acho que existe um pouco de falta de informação, e é isso que a gente quer, né? A gente quer propagar a informação para que a gente não deixe que essas crianças tenham prejuízos. Eu não só acho, como tenho certeza, que o grande problema hoje da família atípica aceitar ou não aceitar o diagnóstico é a informação. Porque hoje, quando você pergunta para uma pessoa, ou pede a ela a percepção dela de uma pessoa ou uma criança autista, a primeira coisa que vem na cabeça dela é uma criança que não fala, é uma criança incapaz de fazer qualquer coisa. E nós estamos vendo hoje que isso não é verdade, né? Então, muitos pais ainda têm muito preconceito, muita vergonha de poder falar que o filho é autista. Muitos pais privam os filhos de uma festinha, de um passeio, por conta desse preconceito. E a escola, ela tem um grande desafio, porque o professor, ele bate o olho e ele sabe que ali tem uma alteração.
ele não baixa o olho e vai falar que é autista ou que é... Não. Não, mas ele sabe que aquela criança é diferente das outras, né? Só que o grande problema é qual? Quando essa informação é levada para os pais, a maioria dos pais, ou alguns pais, eles têm muita resistência, aí vão na diretora e fala que a professora não é médica e acaba aí causando um transtorno para os professores, Justamente. que por conta disso acabam também, né, um pouco receosos em poder levar essa informação para os pais. Sim. Mas eu percebo que essa parceria de família e escola é fundamental justamente para poder ter essa liberdade de levar uma informação para o pai, que vai levar o pai a levar a uma consulta, a um diagnóstico e posteriormente também, né? E é o que eu falo, né? Que eu sempre falo com os pais, quando eu vejo que existe uma resistência por parte deles de aceitar o diagnóstico, a gente tem que pensar o sofrimento que aquela criança está tendo, né? Então, assim, não é porque ninguém quer escrever na testa que é autista, né? Assim, eu sou mãe, então é lógico que eu também não gostaria. Mas o que a gente tem que enxergar é que existe por trás daquele diagnóstico um sofrimento. Isso. Né? Um sofrimento por parte da criança, um sofrimento por parte dos pais. Isso. Então, assim, a gente quer que aquela criança seja tratada, né? Porque, assim, a gente conseguindo realmente identificar e ajustar todo o tratamento, a gente vai fazer com que aquela criança torne-se funcional. Isso. Né? Torne-se uma criança que vai conseguir, sim, socializar, né? No futuro, vai casar, vai ter filhos. Então, assim, o objetivo é justamente esse. Não é realmente dar nome, Isso. né? É tratar da melhor maneira. Isso. E sempre dizendo às famílias que existe o tratamento, os tratamentos são diversos e que traz muito resultado sempre. Sim. Sempre. Sim. Doutora, eu como advogado, para que eu possa garantir os direitos, eu tenho que me basear sempre no laudo médico, né? Eu tento mostrar para a família que num processo quem vai julgar é o juiz. E o juiz, ele não estudou medicina, ele não se formou. Então o juiz ele vai julgar com base no laudo, no que o profissional relatou, o profissional que é especialista daquilo, né? Naquela área específica. Só que eu tenho percebido que as famílias elas não têm dado o devido valor no laudo médico ali no momento que está no consultório. Sim. Sabe? Elas têm muito de... Eu acho que muito por falta de informação do que a gente tem que ter no laudo médico, né? E muito também por falta de conhecimento dos médicos também, porque é tudo muito novo para todo mundo, novo. né? Para todo mundo. Para todo mundo. Nós estamos aqui aprendendo, Sim. né? Sempre Sim. aprendendo. Então, o laudo médico, ele bem estruturado, ele bem feito, vai garantir esses direitos. Aí eu queria saber, o laudo médico, ele tem um papel essencial também fora do consultório. Você acredita que os profissionais de saúde têm clareza sobre isso? Tá. Sim, eu acredito que a gente, assim, né, a gente que está por dentro mais do assunto, a gente tem noção, né, que realmente esse laudo ele precisa ser muito bem estruturado. Puxando um pouquinho o que você falou, eu acho que existem realmente famílias que não dão determinada importância ao laudo, mas eu acho que falta também, Bruno, orientação a essas famílias. Eu acho que, assim, quando você suspeitou, você diagnosticou, não é só entregar um laudo. Isso. Né? Então, você tem que chamar a família para perto e falar assim, você sabe o que é isso? Explicar detalhadamente, 1, 2, 3 vezes, porque, às vezes, naquele momento do diagnóstico, eles não vão conseguir prestar atenção em tudo que você está conversando, né? Então, porque eles realmente podem, né, não estar esperando aquele diagnóstico, mas eu acho que existe uma grande dificuldade que eu vejo, assim, que eu tenho visto, de orientação aos pais em como conduzir a partir do diagnóstico, tá? Porque fica muito assim, aquela questão de que eu estou te dando um laudo, você tem nesse laudo tal terapia, tal terapia, tal terapia. Aí o pai entrega para os terapeutas e cruza os braços. Né? Então, assim, não adianta. Se a mãe e o pai não estudar e não ter conhecimento de como eles vão lidar com aquela criança no dia a dia, o que eles podem fazer por aquela criança no momento de crise,
o que eles podem fazer para estimular o seu filho no dia a dia deles, né? Ao vestir uma roupa, ao alimentar. Então, assim, não 1 hora de terapia por dia em uma criança, e a gente fala assim, principalmente numa criança de nível de suporte 2 e 3, não vai resolver. Se o pai e a mãe, ou o familiar, ou o cuidador, ou se precisar delegar para um assistente terapêutico, né, em alguns casos, se eles não tiverem essa orientação, e aí a orientação tem que vir por parte do médico, né? Então, assim, o laudo tem que estar completo, ele tem que estar detalhado, né? A gente pode aprofundar um pouquinho aqui, com certeza. né? Que eu falo assim, principalmente em termos de o que você quer. O laudo ele é individualizado, mas aquela criança, você precisa de uma terapia ABA, você precisa de outra terapia, você precisa de uma comunicação aumentativa, alternativa, e você precisa estabelecer a quantidade de horas, porque hoje a gente sabe que a criança só vai evoluir se a terapia for boa, se ela for bem feita e se ela tiver intensidade e frequência. Se ele não tiver aquelas terapias, aquele tratamento ali adequado, a criança não vai evoluir, né? Então, eu acho que precisa um pouco mais, de passar mais informações para essa família, sabe, Bruno? E aí, puxando para o lado da pediatra, aquela criança que também vai depender da terapia, somente das terapias, mas os pais esquecem que aquela criança tem um sono ruim, que aquela criança não tem rotina, que aquela criança não alimenta nada e não é feito nenhuma suplementação vitamínica para aquela criança, né? E a gente sabe que tem, sim, muita seletividade alimentar envolvida. Então, assim, existem outras questões que a gente precisa avaliar aquela criança individualmente e como um todo, né? Não é só porque aquela criança faz birra que eu vou colocar ela numa psicóloga e vai resolver o problema todo. Por que ele está fazendo birra? Ele pode ter uma alteração gastrointestinal associada, e hoje a gente sabe que existe, sim, uma porcentagem grande dos pacientes autistas que têm doenças gastrointestinais, né? Que eles têm uma intolerância à lactose, que eles têm uma desbiose. E se a gente não trata os outros sintomas, a gente acha que todos os comportamentos daquela criança estão associados ao autismo, né? Só que não é, ele é uma criança, né? Então, ele é uma criança como outras crianças, que podem ter outras comorbidades. Sim. Então, eu acho que falta um pouco de empatia por parte da parte médica. Eu acho que tem que existir essa empatia, eu acho que tem que existir essa questão de trabalhar em equipe, né? Então, assim, eu sou pediatra, eu acho que aquela criança tem alguma coisa gástrica, eu não estou conseguindo identificar, eu vou encaminhar para um gastro. Sim. Né? Então, assim, eu acho que tem que existir um tratamento muito bem feito e um laudo perfeito. É isso Entendeu? mesmo. Eu tenho pensado muito nessa parte que você tocou, que recebi o diagnóstico e agora como orientar essa família da melhor maneira possível. Sim. Porque tem aquela primeira fase da negação, do luto, mas com as informações que vão chegando, a família ela vai criando aquela força, ela vai se orientando, mas ainda falta e agora? Eu estou com laudo, qual é o profissional que eu devo procurar, qual é a clínica que eu devo procurar, né? Como é que eu vou fazer para garantir meus direitos? Eu tenho pensado muito nisso. E uma coisa que é interessante falar, e aqui eu vou reforçar novamente, que o funcionário público, se ele tem um filho autista, ele tem direito à redução da jornada de trabalho em até 50%, sem reduzir o salário. Por quê? Porque ele tem direito de acompanhar o filho nas terapias. Só que quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas se acompanhar o seu filho na terapia é simplesmente levar o filho na terapia, o deslocamento e depois trazê-lo novamente. E você muito bem disse aqui desde o início que a participação da família, dos pais, nesse processo é muito importante, né? Sim. Nesta estimulação que vai acontecer ali no dia a dia é muito importante. Porque tem
levar na terapia, mas depois geralmente tem um feedback do profissional. Ó, mãe, essa semana tenta fazer isso lá na sua casa. Por quê? Se for só na terapia, não vai resolver, né? Então, a redução da jornada de trabalho é para que a família, o pai ou a mãe, possa estar presente, participando ativamente. Não só levando e trazendo da terapia, né? Isso aí existe o treino parental, né? Que é uma das coisas que eu falo com os pais, assim, que também é importantíssimo. Além deles sentarem e estudarem, né? Eles tentarem também conversar com a psicóloga, com a terapeuta, a possibilidade de se fazer um treino parental, que nada mais é de realmente ajudar os pais a lidarem com aquela criança no dia a dia. E isso aí, Bruno, ajuda demais, demais mesmo. Faz muita diferença. Isso. E outra coisa que você falando aí de família, a gente tem que pensar assim, como que o pai e a mãe estão, né? A gente não pode esquecer de tratar o pai e a mãe também. Isso é verdade. E você tocou num ponto que eu acho também que é bom a gente frisar aqui, que é o assistente terapêutico. Às vezes, a família, o pai e a mãe, não está muito bem, então, não estando muito bem, eles não vão ter essa capacidade de estar estimulando o filho. Dá para entender, né, a situação, lógico. Completamente. E aí tem esse profissional, que é o assistente terapêutico, que vai fazer justamente esse papel dos pais, né, ali estimulando a criança. E é bom deixar isso claro para as famílias, que isso pode ser buscado através do plano de saúde. Se a família tiver um plano de saúde, pode-se sim exigir esse assistente terapêutico do plano de saúde. Os planos de saúde eles não têm visto isso muito bem, né? Mas os planos de saúde hoje não vê nada muito bem para os autistas. Mas judicialmente a gente já tem várias decisões de tribunais concedendo esse assistente terapêutico para estar estimulando essa criança, seja em casa, seja também quando necessário na escola. Tá? Isso aí é bom a gente deixar claro aqui. Doutora, quais são os principais desafios que você vê quando os pais buscam ajuda após o diagnóstico? Eles estão preparados para entender e cobrar os direitos dos filhos? Tá. Eu acho que é um pouco do que eu falei, assim, eu acho que é a falta de informação, né, Bruno? Eu acho que e outro ponto que você falou, eu acho que realmente falta informação para eles, e aí a gente, como médico, precisa se informar, né? Então, assim, do que é direito deles, para que a gente possa passar isso para eles, né? E, principalmente em relação, por exemplo, aos direitos que o plano de saúde, do plano de saúde, todo paciente ele tem direito, sim, às terapias. Sim. E direito ao número e à terapia específica que a gente solicita, Isso. né? A quantidade de horas, a frequência. Então, assim, tudo isso que está descrito no laudo médico, o plano de saúde, você pode falar melhor do que eu, tem que cumprir, Sim. né? Então, eu acho que falta essa orientação para os pais também, não só do conhecimento do diagnóstico, de que não adianta somente colocar o filho na terapia, que somente isso não vai resolver, né? Então, mesmo que sejam, né, a gente vê assim, às vezes tem pais que têm uma situação financeira melhor, que pode arcar com um bom assistente terapêutico, que pode arcar com boas terapias, mas se né, um momento ou outro que o pai está em contato com a criança, ele não sabe como lidar, né? Então, assim, precisa dessa orientação. Eu acho que um ponto importante que eu coloco aqui hoje é fazer o básico bem feito. Sim. E o básico bem feito é isso. Estudar, rotina, sono, tirar as crianças das telas, ou tentar, pelo menos, né, de reduzir esse tempo de tela. Então, assim, a questão da alimentação, a questão da suplementação vitamínica, que hoje a gente tem muito estudo, muito artigo novo falando da importância, sim, da gente conseguir manter as vitaminas quando bem indicadas, né, quando necessárias, quando tem deficiência vitamínica. Isso ajuda, sim, no desenvolvimento das crianças, né? Lógico que é tudo associado, não são coisas isoladas. Eu sempre costumo dizer às famílias que quem vai determinar o tratamento é o médico, não é o plano de saúde, né? O plano de saúde ele é obrigado a cumprir exatamente o que está no laudo médico. A quantidade de terapias com os profissionais especializados na quantidade que o médico determinou.
E isso tem dificultado muito a vida das famílias, porque no dia a dia, o dia a dia da família já é muito pesado. E sabendo disso, os planos dificultam muito o acesso a esse tratamento, porque eles sabem que se 10 famílias elas forem negadas, apenas uma ou duas, se muito, vão, né, à frente exigirem os seus direitos, buscando esse tratamento especializado. E é por isso que eu vejo muitas vezes famílias que estão fazendo terapias, mas as terapias não são com os profissionais adequados, e aí acabam desistindo no meio do caminho porque não vê evolução. Mas não vai ver evolução mesmo, por quê? Porque o tratamento do autista hoje, do autismo, ele é muito especializado, né? Ele tem que ser feito com profissionais especializados. Isso. Porque senão não vai ter evolução, vai ter só vai se perder o tempo. Só prejuízo, né? Só vai perder tempo. Prejuízo. Então isso é muito importante deixar... Isso, as famílias ficam desestimuladas também, né, Bruno? Quando não vê que a criança realmente tá indo às terapias, mas não está evoluindo. Mas às vezes é um ajuste mesmo, né? Que está faltando ali, uma orientação a mais que está faltando para essas famílias. Para que elas possam... Eu sempre tenho levado essa informação, porque eu acredito que a partir do momento que a família tem a informação, a realidade muda. Porque uma coisa é você exigir o que você sabe, outra coisa é você não exigir o que você não sabe. Né? Então, o primeiro ponto é essa informação que eu acho muito importante. E é importante a gente deixar muito claro e frisar sempre que o laudo médico, ele é o documento, é ele que vai fazer se garantir vários direitos. As terapias, o professor de apoio, o material adaptado na escola, essa exigência junto ao plano de saúde, redução da jornada de trabalho, o próprio BPC, tá? O BPC também, para se ter direito ao BPC, é necessário que se tenha um laudo médico bem estruturado, bem fundamentado, tá? E você falando aí da questão da escola, eu vejo, assim, né, já vi no consultório, casos em que realmente a gente está tendo muita dificuldade das escolas particulares, né, de aceitar... que realmente é lei, né? É lei, então, direito. Esse aluno, ele tem direito e ele precisa desse assistente, desse auxiliar, né? E o PEI, né? Que é o Planejamento também Escolar Individual. Então, assim, o que eu vejo também ainda é uma resistência das escolas. Muito grande. Esse ano ainda, eu recebi várias denúncias de mães dizendo que escolas negaram a matrícula e quando recebem a matrícula, fingem que fazem a inclusão. A inclusão não é só matricular, né? A inclusão é matricular e fazer com que aquela criança possa se desenvolver na escola. E um dos pontos principais para que essa criança possa desenvolver, e não são todos os casos, é o professor de apoio. E essa necessidade, quem vai visualizar ela é o médico. Se o médico visualizou, colocou no laudo, a escola não tem que questionar, né? É um direito que essa criança tem, que essa família tem. A escola não pode negar, a escola não pode cobrar nenhum valor a mais por isso. Por isso que é fundamental ter aí um profissional, um médico que conheça verdadeiramente o que é o autismo, porque ele vai direcionar todo o tratamento, todo o suporte que aquela família vai precisar através do laudo médico. Diante disso, doutora, você já acompanhou casos em que a intervenção só foi possível por causa do laudo? E se já presenciou, qual foi esse impacto? Sim, já, Bruno. E aí é principalmente naquela questão, já tive pacientes, por exemplo, que chegou, né, com um diagnóstico já há mais tempo, né, há 1 a 2 anos, e a criança chegou para mim numa idade mais avançada, fazendo terapias, mas uma criança ainda muito sem função, que a gente fala, né? Na verdade, já era para ele ter atingido uma evolução importante no desenvolvimento e ele não atingiu. Por quê? Porque não foi realmente definido anteriormente a quantidade
a frequência e a intensidade das terapias e quais terapias aquela criança precisa. E lembrando que pode ser que inicialmente ele precisa de uma terapia X e dependendo ele vai caminhando e depois a gente precisa mudar o tipo de terapia, sim, né? A gente precisa refazer o laudo, readaptar o laudo, né? Dependendo de como em quais aspectos aquela criança está evoluindo e qual que ele não está evoluindo, sim, né? Então, assim, o que eu realmente vi e percebi muito assim, no consultório foi essa questão não só da orientação dos pais, como eu já falei, mas em relação às terapias. Justamente, porque isso é claro, porque se o médico ele coloca que a criança precisa de terapias com psicólogo. Ponto final. E eu já vi muito laudo desse. Como é que eu vou exigir do plano que seja um psicólogo especialista em aba? Não tem como exigir isso do plano. Sim. Como é que eu vou exigir do plano que sejam 2 ou 3 sessões por semana? Não tem como exigir do plano. Porque se está no laudo que é psicologia, qualquer psicólogo que o plano fornecer, a quantidade que o plano fornecer, tá tudo certo, ele está cumprindo ali o laudo. Por isso que é tão importante. E essas terapias têm embasamento científico, né? Então, assim, não é à toa que a gente coloca lá determinada, não é da nossa cabeça, né? Porque existe uma evidência científica de que a terapia X funciona, né? Então, só que ela tem que estar bem descrita também, né? Porque senão, igual você falou, o juiz não vai atender. Falando em terapias, doutora, a gente sabe que cada caso é um caso, é olhado ali de forma individualizada, né? Mas quais terapias ou cuidados devem ser priorizados logo após o diagnóstico? E se existe uma ordem ou um protocolo que os pais devem seguir? Tá. Eu acho que é muito o que eu falei já. Né? Eu sou da linha de que é o básico bem feito. Sim. Né? Então, eu acho que enquanto não existe um ajuste da rotina daquela criança, do sono daquela criança, tira as telas daquela criança, esse é o primeiro ponto do tratamento. Depois que isso tudo foi corretamente, né, ajustado, mesmo porque, Bruno, existe aquela questão que você falou, que a gente não precisa fechar o diagnóstico, e muitas vezes a gente não fecha o diagnóstico na primeira consulta. Certo. E hoje, o que eu tenho visto assim, no consultório, assim, de forma assim, abusiva, é o uso de tela. Né? Então, eu tenho bebês que eu vou atender com 1 ano e meio e que não fala nada e que tem um uso de telas desde os 2, 3 meses de idade. Né? Então, assim, doutor, mas ele não fala nada, está errado? Né? Não é o esperado. Mas aí, quando a gente consegue ajustar o básico, a gente vê que não é daquele tanto que aquela criança não tem aquele prejuízo enorme. Né? A gente já consegue observar uma melhora, sim, do desenvolvimento. Quando aquela criança está recebendo o estímulo certo dos pais, quando os pais foram orientados. Então, a primeira questão é, ajustei o básico, aí depois eu vou passar para a terapia. E a terapia não tem jeito, é muito individualizada mesmo. Né? A gente tem, assim, igual a gente falou, a terapia ocupacional, né? Que muitos desses pacientes vão ter prejuízo sensorial, né? O TPS, o transtorno do processamento sensorial, que, consequentemente, vai interferir na alimentação. Então, assim, o fonoaudiólogo, né? Então, dependendo da idade, a gente vai definir ou da alteração de musculatura oral, o que a gente vai trabalhar com aquela criança, né? Um prompt, uma comunicação aumentativa alternativa. E a terapia ABA, que hoje a gente realmente tem muito embasamento científico e que, infelizmente, tem muita gente que não, né, que fala assim, existem algumas linhas aí contra a terapia ABA, mas hoje tem embasamento científico, sim, que a terapia ABA funciona, né? E quando a gente coloca lá no laudo 10 horas de terapia ABA, 20 horas, não quer dizer que aquela criança vai ficar na clínica por 10 horas. Isso né? é bom explicar também. Então, assim, quando a gente coloca a terapia ABA por 10 horas por semana, significa que aquele pai, aquela mãe, ou o AT, né, o assistente terapêutico, vai aplicar ABA em casa, né? Então, assim,
Mas o restante, a psicomotricidade, né, que na maioria a parte motora não entra como critério diagnóstico do autismo, do transtorno do espectro autista, mas o que a gente vê realmente é que existe sim algum grande atraso no desenvolvimento motor dessas crianças, né? Às vezes de equilíbrio. Então, assim, as outras terapias, musicoterapia, aí vai depender de cada caso. Entendi. E, doutora, eu vendo você falar aí do básico, eu percebo e eu sou prova viva disso, porque a alteração no meu sono me prejudica, a alteração na minha rotina me prejudica, e eu não tinha a percepção disso. Às vezes, eu dormia mais tarde, tinha que acordar mais cedo, e aquele dia era uma tristeza, irritabilidade, né? Antigamente era muito comum. Eu sempre gostei de... Na verdade, eu não gostava de rotina, mas é porque eu não sabia o que era rotina. Mas você já tinha. A rotina na minha cabeça era fazer tudo igual todos os dias. E a verdade não é essa, né? Então, depois que eu entendi o que era a rotina, eu sempre gostava de me programar. Colocar ali mais ou menos o que eu tinha que fazer na semana, distribuir o tempo. Só que era uma tristeza quando logo na segunda-feira eu tinha tudo programado, logo na primeira hora do dia acontecia algo que estava fora do que eu tinha programado. Sim. O meu dia acabava, eu não conseguia fazer mais nada. Mas depois de ter o diagnóstico, depois de começar a fazer minhas terapias, depois de começar a tomar minha medicação, eu consegui melhorar muito isso. Mas eu ainda sei que se eu tiver alteração no sono, se eu tiver alteração na minha rotina, eu posso esperar que eu vou ter ali alguma dificuldade. Desregula, né? Vou desregular, vou ter um mal-estar. Então, assim, eu falo isso e eu percebo isso, tento passar isso para os meus filhos, porque se a mim, 42 anos, faz diferença, eu imagino para as crianças. Quero falar com você, isso é uma parte a pediatra gosta, né? Então, assim, a criança, ela precisa ter a previsibilidade, né, Bruno? Então, assim, isso faz toda a diferença. Então, assim, muitas vezes os pais ficam assim, não, mas aquela medicação não está fazendo efeito, né? Porque meu filho acordou muito agitado, ele está agressivo, o comportamento mudou, mas o que foi? Não foi a medicação, né? Então, na verdade, foi alguma outra interferência, ou ele teve um excesso de estímulo, ou realmente teve visita em casa, ou o sono não teve a quantidade de horas que aquela criança precisa. Então, e não é a medicação. E até falando assim, puxando um pouquinho o gancho da medicação, a gente sabe que o tratamento do TEA, né, ele é 80%, ele é terapia. Isso. Né? Então, é 10%, 20% que vai ser medicação. Então, não adianta só achar que a medicação vai resolver tudo. Não vai resolver. Então, vai ter casos em que a gente vai precisar de medicar, sim, né? Até pensando no sono, né? Para induzir um sono mais rápido, para ter menos despertares noturnos. Mas, se a gente não conseguir ajustar o restante, só a medicação não adianta. E acho que é bom a gente esclarecer, eu vou aproveitar que eu estou aqui com a médica, e se eu falar bobagem, você me corrige, porque para o autismo, especificamente, a gente não tem uma medicação, né? A gente vai tratar as comorbidades com medicação. Então, hoje eu tomo a medicação, porque eu também tenho TDAH, eu também tenho TAG. Então, as medicações não são pro autismo, são para as minhas comorbidades. E para o autismo eu faço as minhas terapias. Isso. E eu acho bom a gente sempre deixar isso claro, doutora, para as famílias, sabe? Porque a família, quando ela ainda não tem a percepção e o conhecimento, tudo que acontece diferente, ou é a medicação, ou é a condição do autismo, né? É isso mesmo. Mas coisas pequenas como previsibilidade, né, pode acarretar a desregulação da criança, né? Sim. Então, eu aprendi uma coisa com a terapia dos meus filhos, que é uma coisa assim que quando a gente para pensar, mas isso não vai resolver, mas quando vai na prática, você percebe claramente. Eu tinha muita dificuldade com o Lorenzo, que é o do meio, para mandar ele tomar banho. Sim. Ô tristeza, tinha que mandar 10, 20 vezes para ele tomar banho. Aí a psicóloga chegou e falou assim, dá a previsibilidade para ele. Chega para ele e fala assim, daqui 5 minutos você vai tomar banho.
E não precisa nem esperar 5 minutos. Pode contar até 30 na sua cabeça e volta lá. Por quê? Porque dependendo da idade, as crianças não têm noção de tempo, né? Isso. E acabou a minha guerra com ele. Filho, daqui 5 minutos você vai tomar banho, tá bom? Tá bom, pai. Eu vou dar uma voltinha, volto, filho. 5 minutos, vai tomar banho. Ele desliga o que ele tá fazendo e vai Isso tomar mesmo. banho. Você falando isso aí, Bruno, é igual, assim, que é da parte da pediatria também, assim, o quadro de atividades, né? Então, principalmente também. quando a criança é um nível 2, 3, ou dependendo, tem muitas atividades na semana, né? Então, eles precisam ser visuais, Isso. né? Então, a gente pode escrever, colar, desenhar, para que eles consigam acompanhar Isso. qual que vai ser a rotina dele da semana. Isso. Então, isso também funciona muito bem. E faz uma diferença grande na vida deles, porque lá em casa a gente tem e a gente percebe que acaba aquela ansiedade, né? O que eu vou fazer? Não, ele vai lá, ele mesmo sabe o que ele vai fazer, ele segue ali. Seguindo aqui, doutora, me fala aqui, ó. O diagnóstico, quando ele demora a vir, mas a criança já apresenta sinais. Já pode começar o tratamento, mesmo sem um laudo fechado. Isso tem respaldo médico, a gente já falou um pouquinho, mas vamos reafirmar isso aqui. É aquilo que a gente comentou, assim, a prioridade é tratar, né? É o estímulo. Então, assim, a gente não precisa fechar diagnóstico, algumas vezes não vamos fechar, né? Algumas vezes os pais falam assim, mas você já vai fechar, você consegue, doutora, fechar diagnóstico na primeira consulta? Mas é aquilo, o objetivo não é fechar, é começar a tratar. Então, a gente deve começar o tratamento completo o mais cedo possível, mesmo que não tenha um laudo fechado. O meu filho, o Lorenzo, ele teve atraso de fala e foi o que despertou na gente assim um primeiro sinal de alerta, inclusive feito pela pediatra, que ele estava fora do marco de desenvolvimento, o que levou a gente a procurar o especialista e no primeiro momento a gente não teve o diagnóstico. Sim. Mas já foi encaminhado para fazer a fonoaudiologia. Isso. E eu gosto de frisar isso para as famílias, para os pais, porque assim, se não fechou e fez as terapias, não vai trazer prejuízo nenhum. O prejuízo é zero, mesmo que depois, lá na frente, chegue na conclusão de que não era autismo, beleza, mas pelo menos desenvolveu a fala que estava em atraso de fala, né? E é bom a gente deixar claro isso, porque prejuízo não tem, né? O que a gente quer é justamente isso, né? Reduzir ou minimizar ou anular os prejuízos, né? Justamente. É fazer aquela criança tornar-se mais funcional, né? Isso. Então, assim, realmente, o mais importante aí é suspeitar, né? Suspeitar e ter a orientação correta. Isso. Porque a gente levou... E só depois de muito tempo depois que a gente teve o diagnóstico fechado. Sim. Mas eu acredito muito que se naquele primeiro momento a gente não tivesse procurado o profissional, não tivesse iniciado ali a terapia, possivelmente hoje ele não seria nível 1 de suporte, ele poderia ser nível 2 ou até mesmo nível 3 de suporte, né? Sim. Isso é importante você falar em relação àquela neuroplasticidade que eu falei, né? Então, às vezes, a gente vê isso mesmo. Quando a gente consegue fazer um diagnóstico na primeira infância, Bruno, que aí é até os 6 anos de idade, a gente consegue uma evolução no desenvolvimento da criança, assim, muito melhor, né? Quando passa ali da primeira infância, aquela criança não recebeu o diagnóstico, é uma criança que não fala pouco, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que aquela criança torne-se funcional, sabe? Entendi. Por isso que o diagnóstico precoce, né? A própria lei fala que o diagnóstico tem que ser precoce. Doutora, eu percebo que você tem muito essa preocupação com a família, não só com a criança, mas com a família especificamente. E eu queria saber o que hoje você diria para uma mãe ou para um pai que acabou de receber o diagnóstico e está se sentindo perdido e com medo do futuro. Eu acho que, assim, eu desenvolvi muito isso depois da maternidade, sabe? Minha maternidade foi muito sonhada, sabe? Então, eu sou mãe de gêmeos e sempre quis muito ser mãe, né? Então, assim, o meu olhar como pediatra se transformou depois que eu fui mãe. Hoje, meus meninos já vão fazer 5 anos. Então, assim, eu já atendia... Eu tenho 8 anos de consultório, né? Mas, assim, depois que eu me tornei mãe, mudou muito. E, realmente, assim, o que eu venho observando e sentindo é a angústia muito dos pais, sabe? Assim,
o medo, a ansiedade, né, de como que aquela criança vai ser no futuro, né, se ela vai ter uma profissão, se ele vai ser bem aceito, né? E aí isso mexe muito comigo, né? Então, assim, como mãe também. Então, assim, o que eu tento conversar muito com os pais é aquela questão de não ter que taxar um diagnóstico, né? E, assim, que o diagnóstico ali, ele não é o fim. Na verdade, é um começo novo, né? Sim. Então, assim, um começo que vai ser um caminho longo, né? Que a gente sabe que as terapias não vão durar 1 ano, 2 anos, né? Você bem sabe. Então, assim, é um caminho longo que certamente vai ter muitos percalços. Sim. Mas que alguma mudança os pais vão sentir, né? Eu acho que talvez você possa sentir assim, aquela questão dos momentos vividos em família, Sim. né? Vão ser diferentes, assim, vai ter muitas tribulações, mas vai ter muitas alegrias, Sim. né? Talvez não como da forma que eles sonharam, mas que são os planos de Deus, né? Isso. Quando comecei a trilhar esse caminho, e o que me fez continuá-lo, é sempre a possibilidade de conversar com as mães. E eu não sai da minha cabeça a primeira palestra que eu fui fazer sobre o autismo, sobre o direito dos autistas. E quando a gente entra num ambiente desse, que tem as mães, é um ambiente muito pesado, né? A gente vê as mães ali muitas vezes cabisbaixas, sofridas, né? Sofridas, cansadas pelo dia, né? Que é um dia muito desgastante. Mas na primeira oportunidade que eu tive de conversar com essas mães e dizer a elas que eu era autista, eu percebi o olhar, sabe? Um olhar diferente daquelas mães, como se tivesse despertado um novo olhar de esperança para aquelas mães, que elas puderam enxergar, porque uma coisa é ela ouvir, outra coisa é ela enxergar que sim, meu filho é autista, mas ele pode, feitos os tratamentos, feitas as terapias, ele pode ser o que ele quiser, né? E eu tenho tentado levar isso todas as vezes para essas mães, porque esse olhar é muito importante. A gente tem que fixar o nosso olhar nos nossos filhos. Hoje eu não me preocupo mais em fazer para mim, por mim, não. Eu quero fazer pelos meus filhos. E como você muito bem disse, é um caminho que não é fácil. São terapias e mais terapias, medicações e mais medicações, mas sempre tem aquele momentinho que parece que vira uma chave, né? Eu vivenciei isso há pouco tempo agora com meu filho mais velho. Eu tinha muita dificuldade com ele, de relacionar com ele, era bem difícil. Mas, assim, parece que da noite para o dia virou uma chave e eu tenho um outro tipo de relacionamento hoje com meu filho que eu não tinha e hoje eu tenho. Mas isso tudo é fruto do tratamento que ele vem fazendo, da medicação que ele vem fazendo. Então, às vezes, a gente não percebe, né, essas evoluções. Grandes avanços. Isso. Mas os pequenos fazem total diferença. E eu acho que isso tem que ser comemorado. Isso, tem que ser fortalecido e comemorado para que fortaleça, para que a gente possa continuar, né, nesse tratamento, nesse caminho. Doutora, a gente já está chegando aqui, encerrando para nosso fim do nosso episódio. Eu acho que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui, né, o dia todo conversando sobre isso. Mas eu queria te deixar uma pergunta aqui, mais uma reflexão para que a gente pudesse fazer aqui, que é o seguinte: se o diagnóstico é um ponto de partida, o que a gente pode sonhar com a chegada? O que é possível alcançar com o apoio e o tratamento desde cedo? Bruno, é aquilo que a gente falou, assim, né? É comemorar, mesmo que sejam poucos ganhos, mas que sejam bem comemorados, né? E eu gosto de frisar assim: confie, lute e queira realmente e procure fazer tudo para que você consiga atingir o melhor potencial que o seu filho pode ter. Isso, eu acho que isso é o principal. A gente tem que entender que, por mais que
o nosso filho ele tem essa condição, uma condição que vai trazer a eles algumas limitações, algumas dificuldades, eles vão evoluir, eles vão crescer. Claro que pode ser que não seja da maneira que a gente sonhou ou esperou, pode ser que não seja na quantidade ou da mesma maneira que o filho do seu vizinho, né, evolui, mas não compare o seu filho. Cada um tem as suas possibilidades, cada um tem a sua história. E o que é o mais importante, como a doutora muito bem disse, é busque dar a ele o melhor tratamento, porque dando a ele o melhor tratamento, a gente pode dizer que quase que com certeza absoluta ele vai evoluir, ele vai conquistar o espaço dele, ele vai conquistar a autonomia dele. Tá bom? Não coloca limites também, né, Bruno? Eu acho assim, tá indo, parou, estagnou, vamos repensar, né? Isso. Vamos criar novas estratégias, não desistir. Lógico que existem, né, dificuldades, vai ter momentos que vai dar desânimo, né? Dependendo, assim, realmente achei que ia dar certo, não deu dessa forma, mas vamos reestruturar, né? Vamos criar novos atalhos. Isso. E eu falo, e aí volto naquele outro ponto, assim, estude, né? Eu acho que tem que estudar. Eu acho que os pais que conseguirem, estude, entendam, né, um pouquinho do que está acontecendo, do que vocês podem fazer a mais, estudem até para cobrar dos profissionais que vocês estão tratando os seus filhos, né? Então, assim, às vezes chega no consultório, assim, eu pergunto, mas ele está fazendo tal terapia? Ele não sabe me responder se ele está fazendo aquela terapia. Então, eu acho que tenha conhecimento do que vocês estão passando, né? A mãe, né, é o amor de mãe, o amor de pai, pode ter certeza que, assim, que realmente vão conseguir, sim, fazer com que seus filhos sejam muito felizes, né? Isso. Mesmo com qualquer limitação. Verdade. Queria agradecer aqui imensamente a doutora Ana Paula, que esteve aqui com a gente, que trouxe informações relevantes, que eu tenho certeza que vão ajudar muitas famílias. E, doutora, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que alguma dessas informações que você trouxe hoje será essencial para a mudança de uma família que seja, mas já vale a pena, né? Já vale a pena, já vou estar satisfeita. Que bom. Eu que agradeço a oportunidade. Beleza. Pessoal, agradeço a audiência de todos vocês. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para que vocês acompanhem os nossos episódios. E um abraço e até a próxima.